Fala galera, para quem não me conhece eu me chamo Igor Ximenes e esse é o nosso canal, onde a gente vai falar sobre diversos assuntos relacionados à enfermagem e à saúde de uma forma geral. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre deontologia e bioética e também falar sobre o código, a legislação que cria o COFEN e o COREM. O que seria COFEN e o que seria COREM, para a gente não confundir as ações e os princípios do COFEN e COREM, quais as ações que eles devem tomar, beleza? Então para você que é novo aqui no canal, já se inscreve aqui, tá bom? Para você seguir sempre as nossas atualizações e os nossos vídeos novos que a gente vai lançar semanalmente para vocês. Já deixa também um joinha, tá bom? Que eu tô falando bem aqui, ó. Já deixa o joinha também, o like, tá? Da confiança, só para te falar, que é um like que você vai dar agora, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, que a aula vai ser boa, e lá no final você vai confirmar esse like, você vai deixar ele bonitinho lá. Mas se por acaso você não gostar por algum motivo, deixa nos comentários o porquê que você não gostou, para a gente poder melhorar as nossas aulas, e tira o seu like, é um direito seu. Mas eu sei que você vai gostar da aula, e roda a vinheta! Então, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos estudar um pouquinho sobre deontologia e bioética e também sobre o código de ética, e também sobre a legislação que cria o COFEN e o COREM, tá? O Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Regional de Enfermagem e as funções de cada conselho desse, né? Cada um deles tem uma função primordial, uma ação muito importante dentro do âmbito da saúde. Então, primeiro, deontologia e bioética. Bioética, como o próprio nome já diz, bio vem de vida, ética vem de preceitos legais, de estudo dos valores morais sociais, né? Então, são códigos de leis, de regras, para a gente poder colocar, por exemplo, quando a gente for fazer algum teste em humanos, o teste em animais, a gente ter um padrão, um código de leis a seguir. Bioética é uma área de estudo interdisciplinar, ou seja, que atende várias disciplinas e vários estudos diferentes, que envolve ética e biologia, fundamentando os princípios éticos que regem a vida quando essa é colocada em risco pela medicina ou pela ciência. Então, vou dar um exemplo claro aqui. Eu preciso testar alguns medicamentos em humanos para ver se funcionam de forma adequada ou não. Nós temos uma legislação a seguir, nós temos um padrão ético a seguir. Eu não posso, por exemplo, expor o paciente, eu não posso dizer quais são os nomes, eu não posso realizar algum tipo de preconceito com esses pacientes. Então, nós temos um padrão ético a ser seguido, que a gente chama de bioética humana, que a gente vai ver daqui a pouco também. Deontologia é um tratado dos deveres e da moral, é uma teoria sobre as escolhas dos indivíduos, o que é moralmente necessário e serve para nortear o que realmente deve ser feito. Então a deontologia entra muito na parte da ética e da moral social, tá? Então, professor, mas a gente não tem que saber disso sobre na nossa profissão. Claro que tem. A deontologia faz parte do estudo, faz parte da sua profissão, saber lidar entre o certo e o errado. Como eu já falei algumas vezes, não tem como separar a pessoa que você é do seu profissional. Você não tem como ser duas coisas diferentes. Então, infelizmente, muitas vezes, o seu pessoal vai estar mais aflorado que o profissional em determinados dias. E você não pode cometer erros da mesma forma. Então, você tem que saber lidar muito bem com a sua parte da ética, tanto profissional quanto pessoal, tá? Com a sua moralidade também, tá? Você não adianta saber o que é certo e fazer o errado. Então você tem que saber o que é certo e fazer o certo. E tem uma frase que eu costumo dizer que é bastante simplória quanto a isso. O certo é o certo mesmo que ninguém faça. E o errado é o errado mesmo que todo mundo faça. E isso independe da situação que você esteja. Isso tudo é muito importante para você saber como você vai agir na sua profissão. Como eu falei para vocês, nós temos a bioética humana, mas nós temos outras duas também. Nós temos a bioética animal e bioética ambiental. Bioética humana, na verdade, é aquela basicamente que eu falei para vocês. Um exemplo que eu dei dos testes de medicações em humanos, nós temos que seguir um padrão ético. E nós temos bioética, ética da vida, né? Relacionada à vida humana. Então, por exemplo, nós temos que seguir uma cartilha de regras para realizar esses estudos em humanos,
gente não pode realizar de qualquer forma, como a gente queira, né? Lá no botequinho da esquina. Não é assim que funciona. Tem que ser tudo fundamentado, tem que ter uma pessoa responsável por trás, tem que ser maior de 18 anos, enfim, tem que ter uma certa especificidade para isso. Bioética animal. Eu vou dar o mesmo exemplo, só que na versão animal. Nós temos várias indústrias farmacêuticas que utilizam, por exemplo, os animais para fazer alguns tipos de teste, né? Teste em animais, teste em humanos, enfim. E isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento sobre o estudo em animais e como foi feito. Será que seguiu as boas normas, as regras? Foi respeitada a vida desse animal? Foi respeitada a segurança desse animal? A qualidade de vida, o conforto desse animal? Porque a gente não pode também realizar testes acima da moralidade, acima da ética, da vida, né, de um animal. Só um exemplo, bioética animal, que se ocupa com temas próprios da vida animal, tais como direito dos animais, problemas éticos relacionados a experimentos biomédicos, ética das intervenções sobre o patrimônio genético das espécies, que entra aquela seguinte situação: até onde eu posso ir na manipulação genética? É muito complexo isso. Até que horas eu posso ir? Por quê? Horas que eu digo numa analogia, né? Horas até onde eu posso ir que eu não ultrapasse a ética da vida, né? É muito complexo isso. Porque nós temos, por exemplo, várias raças de bovinas, né, que são modificadas geneticamente. Nós temos ainda, por exemplo, a gente vai ver no ambiental, alimentos que são modificados geneticamente, são os alimentos transgênicos, né? Que a gente tem que ter muito cuidado com esses animais que são modificados. Um exemplo clássico de um cachorro, pitbull, né? Que muita gente tem medo do pitbull, mas na verdade o pitbull ele é a junção de várias raças diferentes. O pitbull ele é a junção de vários animais diferentes para se chegar a esse animal que nós temos hoje. A bioética ambiental. A bioética ambiental se interessa com as questões de valores relacionados com o impacto do homem sobre o ambiente natural, que entra a questão de ecologia, e justiça e desenvolvimento sustentável, biodiversidade, aquecimento global, né, alimentação transgênica. Então a bioética ambiental ela é até mais estudada na parte do técnico de enfermagem, da enfermagem, da saúde de uma forma geral. Por quê? Porque fala do meio ambiente. Nós temos vários medicamentos que podem, por exemplo, poluir o meio ambiente. Nós temos os resíduos de saúde, que se nós não descartarmos da forma correta, não tratarmos de forma correta, eles vão contaminar o solo, podem contaminar os lençóis freáticos, e nós vamos sofrer com isso. Então a sociedade, de uma forma geral, ela pode ter um impacto muito grande se nós da saúde não agirmos de forma correta com o meio ambiente. Então nós estudamos muito mais dentro da saúde a bioética humana e ambiental. Mas nós estudamos um pouco da bioética animal também, por exemplo, que nós sabemos que tem alguns animais criados em cativeiro, que têm patologias próprias, que são utilizados para testes e podem disseminar patologias específicas, mas é uma quantidade muito menor de estudo. E entra numa parte que é muito interessante, muito legal de falar, o que é ética, o que é código de ética, o que é ética profissional e o que é moral. Vamos por parte. Vamos aqui primeiro para ética, essa parte aqui em cima. Estudo das crenças morais e o comportamento moral. Então a ética é um estudo basicamente para delimitar o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente fala, falar dos outros é antiético. Sim, mas quem determinou que é antiético? Um padrão social, porque tem locais que culturas diferentes, se você tiver esse costume de falar de outras pessoas, pode não ser tão antiético. Então a ética ela varia de acordo com a cultura, com a criação. A ética, eu costumo dizer, que ela é um padrão social, tá? Umas normas sociais para nós seguirmos e termos uma boa convivência na nossa sociedade de uma forma geral. A moral já é um pouquinho diferente, é uma complementação, na verdade, né? Aqui, ó, o que é moral? A adesão de valores é a prática da ética em si, passa pelo crivo pessoal.
E aí a moral, ela é muito individual. Dá um exemplo. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, e mesmo assim, muitas vezes, nós podemos escolher o errado. E aí eu vou estar sendo uma pessoa imoral, porque a ética me diz que deve ser seguida da seguinte forma. E aí nós temos o conceito do seguinte. Eu estou na rua, achei uma carteira no chão, com identidade, telefone, tudo, e tem R$2.000 dentro da carteira. Hoje em dia, R$2.000 ajuda bastante gente, né? E aí você tem a opção de escolha. Você pode escolher entre devolver a carteira ou ficar com a carteira e o dinheiro. E aí muita gente ainda fala assim, não, isso aqui é um presente de Deus. Na verdade não é um presente de Deus. Ele está tirando de um para dar para outro. Isso não é um presente. Aí você tem uma escolha, pode ser um teste, mas um presente eu sei que não é. E aí você tem uma escolha de devolver ou não. Se você vai ser moral ou imoral, é de acordo com o preceito ético. E você sabe que você tem que devolver, mas você não devolve. E você tem um ato imoral. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa imoral, mas a sua atitude naquele momento foi uma atitude imoral. O que é ética profissional? Bom, a ética profissional é um padrão ético, né? Só que relacionado à sua profissão. A ética não estuda o que é certo e o que é errado dentro da sociedade. A ética profissional, ela te mostra o que é certo ou errado dentro da sua profissão. E isso não tem problema nenhum. Tá? Nós estamos aqui, regula as atividades que se realizam no âmbito de uma profissão. Eu não posso falar que uma pessoa é antiética profissionalmente em casa. Ela é antiética profissionalmente na sua profissão, no momento de trabalho. Eu não posso intervir. É claro que nós temos interferir, aliás. Nós não podemos, por exemplo, esquecer que uma coisa que eu costumo falar bastante. O profissional e o pessoal raramente eles vão ser divididos. Tá? Raramente você vai esquecer o seu pessoal em casa, vai chegar só com o profissional no trabalho. Então a gente tem que ter muito cuidado com as ações que nós temos no pessoal também, que vai impactar diretamente no meu profissional. E o código de ética? É um conjunto de regras que vai dizer o que eu posso, o que eu não posso, meus direitos, deveres, minhas proibições, minhas punições, enfim. Ela me traz todos os detalhes do que eu posso e o que eu não posso fazer. Tá? Essa ética profissional, por exemplo, ela me fala por cima, a gente não tem um padrão social. Agora, se eu não seguir o código de ética, aí sim eu posso falar que eu sou uma pessoa antiética, porque eu não segui o código de ética. Tá? Por exemplo, nós já estudamos, temos aulas sobre o código de ética, e ela fala que eu não posso participar ou ser conivente com a prática de aborto. Mas mesmo assim eu não sigo e vou ser conivente mesmo e acabou. Eu estou sendo antiético profissionalmente. As pessoas confundem um pouco essa questão de ética com a ética social, né? A ética profissional, ela vem atrelada à ética pessoal, mas ela não tem uma ligação muito grande, né? Ela tem outros tipos de fundamentos. Nós temos 4 princípios básicos da bioética, né? A bioética, como eu já falei para vocês, a bioética animal, ambiental e humana, de uma forma geral, né? São essas 3 principais. E a gente tem 4 princípios que são fundamentais. O primeiro princípio é o da autonomia. O que é esse princípio da autonomia? O paciente ele tem direito de escolha sobre o seu tratamento. Ele vai ser respeitado, ele deve ser respeitado. Ah, mas ele não tem 18 anos. É uma outra situação. Aí os pais respondem por ele se ele não for emancipado. Se ele for emancipado, ele já tem direito de opinar, já tem a decisão final é dele. Agora, o paciente maior de 18 anos não tem nenhuma alteração mental que comprometa a sua parte de escolha, né? Seu senso de escolha. Então, o direito do paciente vai ser levado em consideração. Agora, o paciente tem chance de óbito, o paciente quer ir embora. Não, a gente vai tentar convencer o paciente a ficar, mas se ele quiser ir de qualquer forma, é direito dele. Ele tem autonomia para escolher isso. Nós temos que respeitar essa autonomia do paciente. Ele tem que escolher se ele quer o tratamento ou não. Se ele quiser o tratamento, ele pode ficar sem problema. Ele deve ficar. Mas se o paciente quiser ir embora, a gente dá um termo de alta a pedido, tá? Alta solicitada, ele assina se responsabilizando e vai embora. A autonomia dele deve ser respeitada. Deixa eu só ler para vocês entenderem a fala. Requer que os indivíduos capacitados, olha só, de deliberarem sobre suas escolhas pessoais,
devam ser tratados com respeito pela sua capacidade de decisão, independente se você profissional concorda ou não. As pessoas têm o direito de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida. Quaisquer atos médicos devem ser autorizados pelo paciente. Qualquer um, até uma medicação. Por isso que nós temos que sempre informar ao paciente qual é a medicação que ele está tomando, quais os efeitos colaterais, quais as reações adversas que podem acontecer, qual o tempo, enfim, tudo. Nós temos que falar tudo para o paciente. Beneficência. A beneficência, ela me traz uma situação que é muito simples. Refere-se à obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o prejuízo. E nós vamos ver sempre o custo-benefício de qualquer tratamento. Tá? Eu tenho sempre que potencializar o benefício desse paciente e minimizar os danos que podem acontecer. Porque todo tratamento, qualquer um, tem os benefícios e os malefícios. Os benefícios têm que ser potencializados e os malefícios têm que ser diminuídos, para a gente ter um controle maior sobre o paciente, sobre a doença do paciente. Não maleficência. A ação dos profissionais de saúde sempre deve causar o menor prejuízo ou agravos à saúde do paciente. E aí, isso direta ou indiretamente. Qualquer ação que nós tenhamos, nós devemos trazer o mínimo de prejuízo para eles. Então, o máximo de benefícios e o mínimo de prejuízos, tá bom? Porque isso pode causar um dano severo. Imagina um paciente lá que ele interna com uma dor no pé, e vai ser internado lá na internação mesmo, na clínica médica. Você esquece a grade da cama abaixada e por um erro, um esquecimento, seu paciente cai da cama, bate a cabeça, tem um TCE e morre. Olha só a maleficência que você causou, o malefício que você causou, porque você esqueceu a grade abaixada e o paciente desorientou e caiu. Isso é um problema sério, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. E o último conceito, o último princípio é a justiça. Estabelece como condição fundamental a equidade e não confundam equidade com igualdade. Equidade é tratar os diferentes das suas diferenças. Claro que eu não posso tratar de forma preconceituosa, mas tratar as patologias diferentes de forma diferente. Eu não posso, por exemplo, tratar uma pessoa da mesma cama para uma pessoa que tem 1,5 m e outra que tem 2,20 m. Né? Eu não posso, por exemplo, deixar no mesmo local um paciente tuberculoso com um paciente, sei lá, asmático, com um paciente HIV. Tratar os diferentes com as suas diferenças. Tá? E o tratamento em si é o tratamento interpessoal e não só o tratamento medicamentoso. Tá? Nós devemos tratar sempre o paciente com as suas especificidades. É claro que eu não estou falando para tratar melhor o rico, tratar pior o pobre e nada disso. Até porque nesse sentido de tratamento, tá, interpessoal, todos devem ser tratados iguais. São todos iguais perante a saúde. Ricos, pobres, brancos, negros, índios, amarelos, enfim. Todos, ET, qualquer um, são todos iguais. Vão ser todos tratados da mesma forma. E nós temos 3 conceitos jurídicos muito claros na saúde, de uma forma geral, e não só na enfermagem, que nós temos que entender para dar uma boa assistência ao paciente. Imperícia, imprudência e negligência. Imperícia, ausência de qualificação para determinada ação. Você não sabe, vai lá e faz cagada. Exemplo, o enfermeiro pede para o técnico realizar um procedimento que não é da alçada do técnico, que ele não sabe fazer. Só que ele quer mostrar que é um bom profissional, vai lá e faz besteira. Mata o paciente. É uma imperícia. Você não sabia e você foi lá e fez. Negligência. Deixar de tomar a atitude esperada para a situação. E muita gente confunde negligência com não fazer, assim, com não dar a assistência adequada. Nós, claro, que deveríamos andar sempre, que possível, com todo o material dentro da nossa mochila, mas nem sempre é assim. E aí imaginemos, você está no ponto de ônibus, e aí acontece um acidente de moto na sua frente, e você está tudo de branco, bonitinha, está indo para o hospital, não sei o que, pá. Automaticamente as pessoas fazem assim, ó. Porque elas veem que você é profissional da saúde. E o que elas esperam? Que você vá lá e faça alguma coisa. Só que vamos imaginar, você não tem luva,
para encostar no paciente, o paciente está sangrando, você está sem capote, está com sua roupa de trabalho. O que você pode fazer? Você pode fazer alguma coisa, não necessariamente o que eles querem, mas você pode estabilizar a cervical, pedir para alguém, para as pessoas se afastarem, para alguém ligar para a emergência, enfim, só de ligar para o SAMU, só de ligar para a emergência, já tira a negligência do pacote, porque você já está atendendo o paciente, você já está chamando o resgate. Isso é um tipo de atendimento, né? Isso é um tipo de ação que você está tendo para diminuir os danos do paciente. Imprudência, eu costumo falar muito que é atrelado à pressa, né? Porque as pessoas muitas vezes têm 2, 3 empregos e fazem as coisas no final de qualquer jeito para cascar fora, para sair, para ir para outro emprego. E aí, fazendo as coisas com pressa, você não faz as coisas certas. Agora, você fazer com agilidade é outra situação. Você ser ágil é diferente de você ser apressado. Pressa não é agilidade. Com agilidade, os movimentos são certos, você não traz risco ao paciente. Agora, com pressa, você faz de qualquer jeito para terminar logo, para ir embora logo. Então, a gente não pode confundir pressa com agilidade. E se eu for apressado e fizer alguma coisa, eu vou ser imprudente e isso traz uma pena altíssima para o profissional que cometer uma imprudência. E agora a gente já entra na lei do COFEM-COREM, né? Que é uma lei, a lei 5.905/73, né? De 1973, em que ela traz a criação, né, do Conselho Federal e Regional de Enfermagem, o COFEM e o COREM. E aí tem a seguinte situação: o COFEM e o COREM são autarquias ligadas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Não confundam. Muitas pessoas acham que o COFEM e o COREM têm uma ligação direta com o Ministério da Saúde, e não é assim, tá? Tem ligação direta com o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Guardem isso, que eu tenho certeza que um dia vai cair uma prova de concurso para vocês essa questão. Outra situação que tem a sede na capital federal, né, aqui em Brasília, tanto o COFEM quanto o COREM. Agora tem uma grande situação. O COFEM, ele tem a sede na capital da República. E o COREM, ele tem a sede em cada estado, na capital de cada estado. Só que tem alguns detalhes que eu vou trazer para vocês que são muito importantes de trazer, porque eles nos mostram alguns detalhes bem característicos, muito específicos, né, que eles vão mostrar dentro desse estudo. E nós temos dentro do Conselho Federal, por exemplo, 9 membros efetivos e 9 membros suplentes. O que são suplentes? São substitutos. Vamos imaginar que um membro efetivo tem algum problema de saúde, tem que se afastar, e aí o suplente vai lá e assume o local. Nós não podemos esquecer que o COFEM e o COREM são órgãos disciplinadores, tá? Não são órgãos para te fazer carinho e te ensinar nada, não. Eles são disciplinadores, eles são órgãos fiscalizadores. Eles vão defender a população de nós, da nossa categoria. Eles devem, por exemplo, nos punir se nós cometermos erros, eles devem nos dar advertência, vocês vão ver daqui a pouco no final todas as funções do COFEM, do COREM e do COFEM de uma forma geral, tá? A gente pode entender o seguinte: eles vão realizar não só essas ações disciplinadoras do enfermeiro, mas também do técnico, do auxiliar e do parteiro, das parteiras também, que entram na categoria da enfermagem. Então nós temos os enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras que entram na categoria da enfermagem. E nós temos que entender também o seguinte: nós temos ainda um COREM em cada território, tá? Com a sede em cada capital, tá? E o Distrito Federal. Então nós temos aqui, por exemplo, eu falo do Goiás, Águas Lindas de Goiás. Aqui no Goiás nós temos uma sede lá em Goiânia. Só que da minha cidade para Goiânia é muito longe. Então nós temos um polo em uma outra cidade próxima chamada Lusiânia. Então nós temos sempre, quando o estado é muito grande, nós não temos só uma sede. Nós temos a sede, aliás, nós temos uma sede, mas nós temos filiais ao redor das cidades de uma forma geral. E nós temos o Distrito Federal, que não é considerado um estado, é um Distrito Federal, e lá consta o COFEM e um COREM.
tá? Que inclusive é no setor de Rádio e TV Sul, tá? Lá perto de um shopping que se tem o Corém, lá de Brasília, do Distrito Federal. Nós conseguimos entender também ainda que o seguinte, no COFEM, no Corém, de uma forma geral, nós temos membros efetivos, nós temos membros suplentes, nós temos reuniões, e essa tabela que a gente está vendo agora, ela nos mostra algo muito importante, muito interessante. Todas as informações principais sobre o COFEM e o Corém e os seus mandatos, composição, tudo direitinho, como que funciona, tá? Só que a gente tem que entender o seguinte, vamos imaginar que nós temos uma cidade, aqui no Brasil raramente isso acontece, mas está lá na legislação do COFEM e Corém. Nós temos uma cidade, um estado, onde se tem a menos de 50 profissionais da saúde, menos de 50 profissionais da enfermagem, na verdade. Poxa, qual estado aqui no Brasil tem menos de 50 profissionais da enfermagem? Nenhum, mas está lá na legislação, pode ser cobrado em qualquer prova, em qualquer local. Então vamos imaginar, eu tenho um estado, vamos imaginar, sei lá, Rio de Janeiro, que é um estado menor. No Rio de Janeiro nós temos 20 enfermeiros e no Espírito Santo mais 30, dá 50, não dá? Eu posso criar uma sede para esses dois estados, tá? Isso dentro do Código de Leis. E no Brasil não existe, não é utilizado isso, por quê? Em todos os estados nós temos mais de 50 profissionais da enfermagem. E isso só pode ser utilizado, essa junção, essa coparticipação de estados, só pode ser feita se em um ou dois estados existirem menos de 50 profissionais da enfermagem. Então no Brasil isso não existe, tranquilo? Então, dando continuidade, a gente vê essa tabela aqui e entende o seguinte, lá no COFEM, nós temos 9 membros efetivos, tá? A gente consegue observar aqui, ó. Lá no COFEM, nós temos 9 membros efetivos. Ó, os membros efetivos aqui, COFEM, 9 membros efetivos. No Corém, nós temos de 5 a 21 membros. E sempre tem que ser um número ímpar. Por quê? Para não dar igualdade em votação, né, gente? Se eu tiver um número par, pode ser que alguma votação dê igualdade. Quem desempata? Agora, com o número ímpar, é impossível de dar igualdade de votação. Então, é de 9 a 21 membros efetivos, definidos pelo COFEM. Então, quem determina a quantidade de membros do Conselho Regional é o Conselho Federal. Vocês vão ver lá na atribuição do COFEM, quando eu falar daqui a pouco sobre isso, tá? A composição do COFEM Corém é a seguinte, a composição do COFEM é formada por enfermeiros, de uma forma geral, né? E aí vai depender muito, são 9 membros efetivos que se tem, né? 9 membros efetivos e enfermeiros, não podem ser técnicos de enfermagem dentro do Conselho Federal de Enfermagem. Mas no Corém, de uma forma geral, no Conselho Regional, nós temos o seguinte, nós temos aqui já dentro do Corém 3/5 podem ser enfermeiros e 2/5 demais composições, que aí podem ser técnicos auxiliares ou parteiros, tá? Normalmente são enfermeiros e técnicos de enfermagem, que fazem parte do Conselho Regional de Enfermagem, mas pode ter as outras duas categorias também dentro desses 2/5 das outras categorias. Nacionalidade, óbvio que brasileiro, né? A gente não pode ter nenhum estrangeiro no COFEM nem no Corém. E aqui, ó, já junta tudo, ó. Tanto o COFEM quanto o Corém dentro dessas partes bem aqui. O mandato é de 3 anos. E aí tem uma frase aqui muito importante. Honorífico. O que é uma coisa honorífica? O que é uma função honorífica? Honorífica é que você não vai receber para exercê-la. Tá? Você não recebe para, por exemplo, ser um membro do COFEM. Você não recebe para ser um membro do Corém. A única vantagem que você vai ter é melhorar a categoria em que você trabalha e que você ama. E esse é o fundamental, essa é a parte. Tá? Eu tenho muita vontade de um dia ser do Corém, ser um membro do Corém para trazer benefícios à minha categoria, trazer evolução, mas isso é um plano mais para frente que a gente vai ver, ok? Reuniões acontecem uma vez ao mês ou quando necessário, tá? Pelo menos uma vez por mês. Tranquilo? Então, uma vez por mês, todos os membros do Corém ou do COFEM se juntam, tá? Isso separadamente. Se for necessário, eles se juntam várias vezes durante o mês, mas pelo menos uma vez por mês. E a reeleição só é permitida uma vez. Você não pode ter mais de uma reeleição. Então, tem sempre uma mudança nesse ciclo de trabalho lá no COFEM e no Corém, ok?
E os membros do Conselho Regional são o seguinte, eles são eleitos por voto pessoal, isso aí do Corém, tá? Eles são eleitos por voto pessoal, secreto e obrigatório. Então, sempre que tem votação, pelo próprio site do Corém, você consegue entrar e votar. Tá? Só que você é obrigado a votar. Se você não votar, você toma uma punição. E a punição é em cascalho, dinheirinho que mexe bastante com a gente, né? Por exemplo, em época determinada pelo Conselho Federal, em Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim. Então entra na seguinte situação: os membros do Corém, eles são votados, de uma forma geral, em uma votação fechada, secreta e obrigatória. Ah, professor, mas os membros do COFEM, esses membros do COFEM, como que eles são votados? Né? Como que eles entram? Não tem jeito. Eles são votados, eles também entram por eleição, tá? Secreta também, só que na Assembleia dos Delegados Regionais, eles não são votados por nós, quem entra no COFEM, é um pouquinho diferente, tá? E aí, por exemplo, eles têm que ser eleitos pelos delegados estaduais, e aí nós não temos participação na eleição do COFEM diretamente, mas a do Corém nós temos. E é a seguinte situação: você tem que votar e você não vota. A aplicação de multa é o valor correspondente da sua anuidade. Você paga uma anuidade para o Conselho Regional. A gente vai ver daqui a pouco as receitas do Corém. E lá inclui a anuidade que é paga para o Conselho Regional de Enfermagem, para ele se manter. E se você sofreu uma multa dessa, porque você não votou, dependendo do estado, porque tem mudança de estado para estado, pode ultrapassar os R$400 de multa. E é muita coisa, porque você é obrigado dentro do seu código de leis, tá? do seu código de ética, que você tem que responder. Lembra que eu falei para vocês no código de ética? Tem lá na minha aula de ética, do código de ética, aliás, dentro das obrigações, dos deveres, está a responder em tempo o chamamento do Corém ou do COFEM, do Conselho Regional ou Federal. E essa convocação para uma votação, você é obrigado a responder em tempo hábil. Então, a votação deve ser feita. Nós conseguimos ainda perceber o seguinte, que aqui nós tivemos a receita que o COFEM e o Corém ele recebe. Do que o Corém e o COFEM ele vive, né? Do que ele recebe renda, tá? Só que antes de eu falar disso, eu lembrei de uma coisa. Nós temos os membros efetivos e os suplentes lá no conselho. Deixa eu só voltar para vocês entenderem. Nós temos os membros efetivos e os suplentes, não é? E aí vamos imaginar que nós tenhamos, como eu falei, pelo menos uma reunião por mês. Mas nós podemos ter mais de acordo com a necessidade. Se esse conselheiro do COFEM ou Corém faltar durante o ano 5 reuniões sem nenhuma licença prévia ou licença do conselho, enfim, qualquer informação que autorize essa falta, ele perde o mandato dele, o suplente assume no lugar dele. Então isso é muito importante, porque não é ad eterno, até o final do mandato ele pode faltar todas as reuniões. Ele tem que ir em todas as reuniões. A partir do momento que ele falta 5, sem licença prévia ou aviso prévio, atestado médico, doença, essas coisas, ele perde a reunião, ele perde o mandato dele. Então ele já é retirado automaticamente do Conselho Regional ou Federal, de acordo com a sua votação anterior. Agora sim a gente vai poder conseguir falar sobre as receitas, né? De uma forma geral. Então a primeira, aqui nós temos aqui, ó, como eu falei para vocês, 3 receitas básicas, né? E só vem até aqui, esquece essa parte de baixo. Nós temos 3 receitas básicas que o COFEM e o Corém dividem, de uma forma geral. Nós temos a taxa de expedição das carteiras profissionais, aí o COFEM recebe uma parte de todos os estados. Nós temos as multas aplicadas, lembra aquela multa que você não votou, que foi o valor da anuidade? Vira receita para o COFEM e para o Corém. E nós temos as anuidades, que a gente paga todo ano aquela anuidade. Tá? Então a gente vai entender o seguinte, de todos esses 3 que eu falei para vocês, 1/4 vai para o COFEM, para o Conselho Federal, e 3/4 vai para o Conselho Regional específico. Então o Conselho Federal recebe só uma pequena parte dessas 3 taxas. Agora, essas outras que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, doações e legados, subvenções oficiais de empresas ou entidades particulares e rendas eventuais, que aí pode ser alguma ação que foi feita, pode ser alguma doação que a gente foi falado ali,
é alguma apreensão de alguma empresa que é doada para o COFEN ou para o Corém. Então isso daí fica para o próprio estabelecimento. Se foi doada para o Corém, então o Corém daquele local fica com aquele valor. Se foi doada para o Conselho Federal, então o Conselho Federal fica com aquele valor. Isso é individual. Só as 3 primeiras que eu falei que elas são conjuntas. Então, taxa de aplicação, taxa de expedição das carteiras, multas e anuidades. O COFEN e o Corém dividem 1/4 para o COFEN e 3/4 para o Corém do Estado, respectivo do Estado. Porque isso muda, como eu falei para vocês. A anuidade ela muda de Estado para Estado, dependendo do Estado é maior ou menor. E agora a gente entra nas competências do COFEN. São várias competências do COFEN, mas elas são muito atreladas e mais administrativas, né? Muito atreladas ao Corém. Vamos entender o seguinte: aprovar seu regimento interno e dos Coréns, dos conselhos regionais de todo o país, instalar os Coréns. Então quem criou os conselhos regionais foi o COFEN. Primeiro foi criado o Conselho Federal e depois foram criados os conselhos regionais. Elaborar o código de deontologia de enfermagem, o código de ética de enfermagem, e alterá-lo quando necessário, ouvindo os Coréns. Então, sempre que for ter uma alteração no CEP, igual teve em 2017, o CEP é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Tá? A última alteração foi em 2017. Então, essa alteração veio de acordo com uma reunião do COFEN com o Corém, com os Coréns do Brasil inteiro. Ouvindo as opiniões, eles mudaram em conjunto algumas situações. Baixar provimentos e expedir instruções para uniformidade de procedimentos e bom funcionamento dos Coréns. Então, os Coréns eles têm que funcionar da mesma forma. Não pode, por exemplo, no Rio ter um procedimento diferente de Brasília. Eles têm que responder as mesmas perguntas da mesma forma. Tem que ter o fluxo de atendimento igual. Claro, respeitando a individualidade de cada local, de cada região, porque é muito importante, né? A gente preservar essa individualidade regional. Nós temos ainda o seguinte: o COFEN ele manda instruções para todos os Coréns. Então, os Coréns podem receber, por exemplo, as ações de enfermagem relacionadas ao Covid-19, tá? Ao, entre aspas, coronavírus, né? Que é o nome mais popular que a gente conhece. Então o Corém pode emitir uma nota o COFEN pode emitir uma nota para os Coréns, determinando qual a ação da enfermagem frente ao Covid-19. Dirimir dúvidas suscitadas pelos Coréns, ou seja, o Corém tem uma dúvida do que fazer, uma pessoa tem uma dúvida de como agir em determinada situação, entra em contato com o COFEN, com o Conselho Federal, e eles vão retirar essas dúvidas dos Coréns de uma forma geral. Apreciar em grau de recurso as decisões dos Coréns. Ou seja, o Corém tomou a decisão de punir com sanção de 30 dias, de 20 dias, vamos colocar aqui, tal profissional que fez uma besteira lá. O COFEN vai lá e dá uma sanção, aprecia, ela autoriza essa função. Agora, o COFEN é o único órgão, o único conselho que pode realizar a cassação do direito profissional. Não confundam isso. O Corém, ele não vai realizar a cassação do direito profissional. Quem faz isso é o COFEN. Claro, vai ouvir o Conselho Regional, vai ouvir o julgamento, entre aspas, que se tem, e aí o Conselho Federal toma uma ação relacionada a isso. Mas não é só o COFEN que vai fazer, porque não tem como saber todos os casos, né? Mas o Corém é ouvido e o único órgão que pode cassar esse direito de trabalho é o COFEN e não é o Corém. Instituir um modelo de carteiras profissionais de identidade e as insígnias, que são o Corém, né? É o Corém de uma forma geral, a carteirinha do Corém, que mudou há pouco tempo, ficou até bem bonitinha quanto a isso. Eu ouvi boatos aí de uns amigos meus que falam que tem a possibilidade de vir a carteira do Corém digital, já que é muito legal, né? Muito interessante para os tempos de hoje, onde tudo está se digitalizando. Homologar, suprir ou anular autos dos Coréns. Então o COFEN ele tem poder máximo frente aos Coréns. O Corém faz e se o COFEN julgar injusto, ele vai lá e anula qualquer ação do Corém.
aprovar anualmente as contas e as propostas orçamentárias da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes. Quais são os órgãos competentes? Ministério do Trabalho e Previdência Social, não é Ministério da Saúde. O COFEM e o COREM são autarquias ligadas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Não confundam com o Ministério da Saúde. Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. Isso é a função do COFEM. Olha que interessante, que legal. Tem vários cursos que o COFEM, através do COREM, dos CORENs, né, de uma forma geral, ministram para os profissionais e para os estudantes também. Publicar relatórios anuais de seus trabalhos e estudos, isso é muito importante. Quem acessar o site do COFEM consegue verificar diversos estudos que são publicados semanalmente, mensalmente, pelo Conselho Federal, através de diversos profissionais extremamente capacitados e competentes para nos dar mais informações de trabalho. Isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa profissão. A gente só vai evoluir estudando cada vez mais. Convocar e realizar as eleições para a sua diretoria, tá? Lembrando que tem a validade de 3 anos e só pode ter uma reeleição. Só que quem vota são os delegados estaduais, não são os membros dos CORENs, que votam para os membros do COFEM. Então isso é um pouquinho diferente do Conselho Regional. Agora, as competências do COREN: deliberar sobre todas as inscrições no Conselho e seu cancelamento. Olha que muda, olha como muda aí. O COREN, ele vai debater sobre todas as inscrições no Conselho Regional e o seu cancelamento. Será que eu cancelo essa inscrição por mau uso, por não sei o quê, enfim, porque os dados não conferem, porque pode ser uma suposta falsidade ideológica? Eles vão debater entre eles isso tudo junto com os conselheiros. Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observar as diretrizes gerais do Conselho Federal, que aí entra também o Código de Ética do profissional de enfermagem, o CEP, que a gente já viu em algumas aulas. E a função do COREN, olha aí, ó, é disciplinar e fiscalizar, não é ficar passando a mão na sua cabeça, não é ficar te dando curso, tá? Isso aí ele faz através do COFEM, mas a função do COREN realmente é cobrar e punir. Por quê? Se você fez coisa errada, você deve ser punido. E se você fez uma coisa errada, quem pagou foi o paciente no final. Lá na ponta do atendimento, quem pagou foi o paciente. Então o COREN, ele vai fiscalizar sim, mas ele também te ajuda, e eu já mostrei para vocês no Código de Ética, tá? Que se você sofrer alguma, por exemplo, dentro do seu exercício profissional, se for, por exemplo, agredido verbalmente, intelectualmente, moralmente, o COREN te defende frente a isso, tá? Então isso é muito importante também de ressaltar. Ele bate de um lado, mas sopra do outro, tá? Quando você necessita, ele está lá para te ajudar. Fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal. Então, tudo que o COFEM estipular é função do COREN realizar, fazer acontecer. Então, o COFEM delibera, pensa e fala, ó, tem que ser assim agora. Aí o COREN vai lá e fala assim, então a partir de agora vai ser assim, e cobra todos os enfermeiros, técnicos, auxiliares a funcionar da forma como o COFEM solicitou. Manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição. E aquela situação, eu não posso, por exemplo, ter o COREN do Goiás e atuar no DF com esse COREN. Eu tenho que ter o cadastro na inscrição em cada região em que eu atuar. Se eu atuo no Rio, eu tenho que ter o COREN do Rio. Se eu atuo em São Paulo, eu tenho que ter o COREN de São Paulo. Eu não posso interligar essas informações. E quem tem essa responsabilidade é o próprio Conselho Regional, de manter essas inscrições dentro do seu estado. Conhecer e decidir os assuntos. Conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo penalidades cabíveis. Ou seja, saber de tudo que acontece e referente à ética profissional, né? E punir os profissionais que sejam necessários. Isso está dentro das competências do COREN, então não reclamem se ele for te punir. É só você não fazer nada errado, eticamente falando. Elaborar sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e submetê-lo à aprovação do COFEM. Lembra que o Conselho Federal tem que aprovar dele e dos conselhos regionais?
Então o Conselho Regional tem que criar a proposta orçamentária e enviar para o COFEM aprovar. Isso é muito importante. Nós temos ainda aqui, como exemplo, expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade. Então o seu Corém serve como documento de identidade, você só não pode perder ele. Se você perder ele, você tem que registrar boletim de ocorrência exatamente porque ele tem fé pública, né? Alguma pessoa pode, por exemplo, até o seu carimbo, se você perder, você tem que registrar um boletim de ocorrência, né? Porque as pessoas podem fraudar, podem falsificar sua assinatura, podem falsificar até o seu Corém e agir como se fosse você e fazer alguma besteira por aí. Zelar pelo bom conceito da profissão e dois, que a exerçam. Então a gente tem dentro do Corém zelar pelo bem da profissão, da enfermagem de uma forma geral. Por isso que ele te defende quando a profissão da enfermagem é mal falada, é mal vista, e você solicita essa punição, você solicita esse apoio do Corém. Ele vai lá e te apoia. Então você tem que ter muita consciência que você é visto o tempo todo. Nós da enfermagem somos vistos o tempo todo em qualquer lugar que a gente vá, em qualquer assistência que a gente realiza. Então nós temos que ter muito cuidado com as ações que nós temos. Agora, se você está no seu âmbito de trabalho, você é maltratado e você também, por exemplo, sofre assédio moral, até assédio sexual muitas vezes acontece, assédio intelectual, você entra em contato com o Corém solicitando uma retratação pública, o Corém vai te fornecer um advogado se você quiser entrar com uma ação contra a pessoa. Publicar relatórios anuais de seus trabalhos em relação com os profissionais registrados. Isso é muito legal e muito importante também. Propor ao COFEM medidas visando a melhoria do exercício profissional. Lembra que a gente tem sempre que o COFEM ele aprova, desaprova, veta tudo que o Conselho Regional solicitar. Então a gente tem que entender que o Conselho Regional sempre vai procurar melhorias e o COFEM vai aprovar ou negar essas melhorias. Fixar o valor da anuidade, a função do Corém, por isso que ela é individual em cada estado. Tá? Cada estado tem a sua característica, tem a sua renda per capita, tem a sua individualidade e o Corém determina isso de uma forma muito efetiva. Apresentar sua prestação de contas até o dia 28 de fevereiro. Eu esqueci de colocar aqui, mas até o dia 28 de fevereiro de cada ano, tá bom? Então até o dia 28 ele vai apresentar para quem? Para o COFEM, tá? A sua prestação de contas sempre, todos os anos. Até que dia? 28 de fevereiro. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar aqui nos comentários, que eu vou entrar em contato com vocês, tá? Vocês podem falar comigo que eu respondo sempre que possível. E para quem quiser, pode deixar um e-mail aqui nos comentários que eu também envio os slides da aula. Eles podem ser seus também, ok? Então, para quem gostou, deixa o seu joinha, tá bom? Deixa o seu, já se inscreve no canal, bem aqui, ó, já se inscreve no canal, que aí você vai conseguir compartilhar e visualizar todos os vídeos que nós lançarmos para vocês, tá bom? Então, forte abraço, um beijão!